Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar um tema super interessante e às vezes até um pouco negligenciado, que é sobre infecção cruzada no consultório odontológico. Nossa equipe é formada por mim, Vitória, Gabi, Rosana, Patrícia e Sofia. Bom, gente, introduzindo um pouco do tema, a infecção cruzada é um dos maiores riscos dentro do consultório odontológico, pois envolve a transmissão de micro-organismos entre os pacientes, profissionais e o próprio ambiente. Essa contaminação pode ocorrer através de instrumentos não esterilizados, superfícies contaminadas, aerosóis gerados durante os procedimentos ou até mesmo pelas mãos do profissional. E muitos profissionais sabem teoricamente o que é a infecção cruzada, mas não percebem o risco no dia a dia. Como as infecções não são visíveis de imediato, cria-se uma falsa sensação de segurança do tipo, nunca aconteceu comigo. Sim. Por isso que a biossegurança é essencial na prática odontológica, né, meninas? Com certeza. E o uso correto dos equipamentos, tanto como o protetor visual, os óculos, a máscara é essencial, a nossa touca, luva, tudo é essencial na prática odontológica. E não podemos... Os sapatos fechados. Com certeza. Sim, porque exigível. o instrumental cair no nosso pé... Já era. E também, aqui na faculdade, é obrigatório. É obrigatório a vacinação antes de entrarmos nas clínicas. Por exemplo, a gente tem a primeira clínica, que é a Clínica Integrada 1. Que a partir dessa clínica, a gente começa realmente a atender mesmo os pacientes e ter um convívio mais. Então, as vacinas que são exigidas são muito importantes. Inclusive, eu separei aqui as vacinas que a gente tem que tomar, que são a da hepatite B, que são 3 doses, a da influenza, a tríplice viral, que é a cachumba, sarampo e Rubéola. E dupla, que é a do tétano, que a gente precisa tomar, para não haver nenhum tipo de contaminação. E vocês, meninas, já viveram alguma situação de infecção cruzada no atendimento? Gente, comigo já aconteceu, inclusive foi esse semestre com a minha dupla. Sem querer, ela acabou se perfurando com uma agulhazinha que teve contato direto com conteúdo purulento. E na hora, como foi um cortezinho muito pequeno, a gente falou com os professores, até com os outros colegas e tudo mais, do que a gente poderia fazer, se ela tinha que ir pro hospital e tal, tomar os medicamentos, o que faria. E do lado do outro box tinha uma paciente que ela era enfermeira. E aí ela pediu para que a minha dupla fosse para o Hospital São José e tomasse os medicamentos que tinha que tomar. Deixa eu abrir aqui, falar o nome dos medicamentos. É tão perigoso isso, né? Demais. Meu Deus. Eu morro de medo quando isso acontece. Principalmente com agulha. Lamivudina e dolutegravir. E para ela fazer uso deles durante 30 dias. E ela fez os exames, tudo direitinho, não deu em nada, graças a Deus. Mas é muito sério, gente. É muito sério. Sim. Aqui na faculdade, o estágio oferece muitas oportunidades. Porque, como eu sou estagiária, para quem não sabe, eu sou estagiária aqui na faculdade. E, de vez em quando, a gente é solicitado para atender pacientes. Fazer triagem dos pacientes, né? E a gente só é dado uma... Bandeja? A bandeja não. Palito de picolé. E a gente examina o paciente, abre a boca do paciente, não utilizamos as luvas, certo? Mas abrimos a boca do paciente, examina o que precisa ser feito, se precisa fazer um canal, uma extração. A gente vê o que é preciso, o planejamento, a gente anota e encaminha. Só que essa paciente, antes de eu abrir a boca da paciente, ela fala assim, olha, eu tenho HIV, certo? Aí, tudo bem, mas você tá controlada, tá tudo certo? Sim, tá tudo bem, não, tudo certo. Botei luvas, né? E fiz o exame dela. Porque a gente não sabe, realmente, a gente vê uma cara saudável, mas o rosto saudável não significa que a pessoa esteja saudável de fato, né? A gente não sabe o que a pessoa carrega. E ainda tem paciente que tem vergonha, né, de falar. Nossa, Então, na anamnese, muitos mentem por vergonha, e a gente não sabe com quem tá lidando ali, né? Então, todo cuidado é pouco. Com certeza. Desculpa. Não, tudo Pode bem. acreditar. E é interessante que a Gabi falou dessa paciente com HIV,
que eu acho que foi no segundo semestre, não, acredito que foi no primeiro, que a gente teve aula. Inclusive, essas aulas foram dadas pela Luciana, né, de cuidados, de biossegurança. Sim. E aí ela falou que a gente deveria levar como todo paciente que... Ai, não, gente, ficou ruim. Não, tava certo. Não, Que te não, deu? Corta Continua. depois, corta. Pois é, falando desse assunto, gente, inclusive, a gente teve uma cadeira no primeiro semestre, se não me engano, com a Luciana, que ela falava, assim, dos cuidados da biossegurança, que a gente deveria considerar todo paciente possível de ter HIV. Então, a gente já poderia ter os cuidados, assim, independente se ele falasse ou não, a gente era para usar os equipamentos de segurança, usar máscara, luva, principalmente também o óculos, porque além de ter os aerossóis, a gente pode também ter contato com o sangue do paciente, que é assim que é realmente repassado a doença, né? Por contato de sangue. E se você se cortar também. Então, é importante saber essas diferenças e Com também certeza. a importância de usar. Acho que é imprescindível também. Na clínica, na Nepro, atendi um paciente e eu não estava usando os EPIs. Eu só estava usando a máscara e não estava usando óculos. Gente, eu Nossa. fiz O jato, nossa, o jato é muito perigoso. É, por se isso tiver que- com sangue, já Pois era. é, por isso que tem que botar a mão na boca do paciente. Eu aprendi, botar a mão na boca do paciente e jogar o jato. Porque a água veio toda para meus olhos. Nossa. Aí eu fiquei, meu Deus, se ele tiver uma doença, se tiver um HPV, se tiver alguma coisa, eu vou perder o olho, algo do jeito. Eu sou muito hipocondríaca, né? Eu falei com o Diego Neves, ele falou, não, Gabi, tá tudo bem. Com questão a saliva, a contaminação nos olhos, só se tivesse sangue. Ele me acalmou. Mas ele disse assim, se você quiser, eu faço seu encaminhamento pro São José. Não, obrigada. Fala pra você. Tô torcendo para não estar doente. Sim, agora a gente... Prontinho, gente. Agora a gente vai entrevistar. Nosso convidado especial, o Ravel. Endovel. O mestre da Endo, gente. O mestre da Endo. Vamos fazer algumas perguntinhas para o professor Ravel. Primeira pergunta: quais são as principais vias de transmissão de infecção cruzada durante os atendimentos odontológicos? Pessoal, acho que infecção cruzada durante um atendimento odontológico é para ser algo bem impossível de acontecer, né? Para ser bem raro, porque a gente parte do pressuposto que para ter um atendimento odontológico, previamente, você tem que fazer toda a desinfecção do campo oratório, tirar todas as possíveis causas de contato com o paciente passado. E, assim, o normal, eu conheço muito poucos casos de infecção cruzada em ambiente consultório. Mas se fosse para dizer, de fato, seria, acho que, contato direto com algum material que tenha sido reutilizado, que é uma coisa que acontece muito em clínicas mais populares. E de forma indireta, às vezes algum aerosol que possa ter uma gotícula que tenha feito na cirurgia passada, numa caneta de alta rotação. Vocês ainda não têm essa noção de rotina de volume de atendimento alto, porque você atende geralmente 1, 2 pacientes, né? Sim. A caneta estéreo, obrigatório, mas na realidade Não dá profissional tanto isso não tempo, né? existe. Não tem como você atender 12 pacientes no dia e ter 12 canetas. Então, E se ele usar todo o tempo também, vai desgastar a caneta. não existe, isso não existe. Agora o que acontece é a desinfecção. Você faz o uso de álcool absoluto, ou alguma solução com clorexidina também é muito utilizada, para poder fazer aquela limpeza. Mas eu acho que o mais comum se poderia dizer realmente a infecção em ambiente, infecção cruzada em ambiente odontológico, é o uso de pérfuro cortantes mesmo. Como até falou, o paciente tem alguma patologia não identificada, e aí ele e o dentista, durante o procedimento, estão lá fazendo. Um dia normal, acontece todo mundo, diariamente acontece na clínica com a gente, na faculdade, de o paciente não relatar a dor, não relatar a patologia, e você acabar se cortando, ou se furando com uma agulha, ou qualquer objeto cirúrgico que seja. Já presenciou algum caso de infecção cruzada? Diretamente, tipo, de fato, que se aconteceu, o paciente ficou com a mesma patologia, por exemplo, uma HIV positivo, o paciente desenvolveu, não. Mas já vi vários casos de paciente que tinham patologias, inclusive... essa é a última pergunta, né? Eu até falei esse caso. Eu, na faculdade, tem um caso bem interessante. Eu não tinha noção muito, eu era muito empolgado, então não estava nem aí, não olhava. Primeiro eu fazia, depois eu pensava. E eu estava atendendo um paciente, o meu segundo paciente na faculdade. Era um jovem, assim, mais ou menos, seus, sei lá, 22 anos, 23 anos. E ela precisava fazer uma raspagem sub e uma restauraçãozinha simples. Aí eu, beleza, eu comecei lá. Quando eu ia começar a atender, eu peguei ultrassom, aí o professor pegou em mim e falou assim, não, olha o que foi. Ela estava com um quadro de herpes ativo,
pra vocês não saberem, é tipo, a herpes ativa, tipo assim, quando fica naquele aspecto bem bolhoso, aí é o quadro onde tem o maior índice de transmissão. Então, assim, a herpes em si é bem tranquila, é uma patologia normal, de rotina, a maioria que nós temos, é o mesmo vírus derivado do catapora, como se fosse. Mas a ideia é que fazer o quê? É nesse período de latência ali, né, que ele está realmente ativo, você não fazer a intervenção clínica, fazer a parte medicamentosa de todo a ciclovir, seja tópico ou medicamentoso, e ele quando apresentar aquele aspecto mais seco, aí você já pode fazer a intervenção sem ter risco de alguma contaminação. Achou? E você sabe dizer o que a Anvisa fala sobre a infecção cruzada? Eu acho que a Anvisa até me perguntaram, não tinha descobri essa semana, através de uns vídeos de uns alunos que me questionaram se a Anvisa fazia parte do SUS. Aí eu tava participando disso e eu te disse A sim, Gabi me disse a resposta errada de propósito. Não, eu falei sim. Pois é, pessoal, não sabia dessa informação, achava que tinha um vínculo, mas a Anvisa ela tá dentro do programa do SUS. E a Anvisa tem as diretrizes, tanto a parte biológica, de descarte de perfuro-cortantes, o uso do EPI obrigatório. E isso serve para todos os setores, na saúde, construção civil. Então, assim, a Anvisa realmente está diretamente ligada na regulamentação do processo do uso do descarte de qualquer tipo de transmissão de doenças que possam ser impedidas. Eu tenho uma dúvida. É porque assim, a gente tem a faculdade proporciona tudo pra gente. O descarte do Descarbox, o descarte do material contaminado. E quando é no nosso consultório, porque você tem seu próprio consultório, né? Onde você faz o descarte, como é feito esse descarte, você Pronto. chama alguém, como é que é feito esse Isso tipo é de muito descarte? particular de cada ambiente. Por exemplo, geralmente alguns consultórios que são em prédios comerciais, o próprio prédio comercial ele já tem uma empresa específica onde você paga a taxa, é feito por peso. É uma pergunta bem interessante, não tinha esse conhecimento até começar a fazer isso. Então, como é feito? Você tem um lixo especial para descarte de contaminados. Esse lixo ele é pesado e o preço dele vai de acordo com o peso dele. Ou seja, quanto mais você joga lixo, mais descarte, mais pago fica. Então, esse é muito bacana, por quê? Porque se você não tiver esse serviço no prédio comercial, que ele fornece essa parceria, você tem que ir atrás da empresa responsável pelo descarte. Eu acho que a maior empresa desse setor aqui, se eu não me engano, é o Grupo Marquise, que é da construção, trabalhava nessas coisas de construção, né? Mas não, Europaquise eu não conheço. Não, Marquise. Marquise? Sim, conheço, sim. A Marquise, ela tem um setor somente direcionado de lixo hospitalar. Bacana, não sabia não. Multimilionário, é um ramo multimilionário. É um negócio absurdo que roda um dinheiro absurdo. Caramba. Isso aí. Outra coisa também que eu acho bem interessante, fugindo das perguntas aqui, mas mais voltado para o consultório odontológico, né? Porque a gente vai se formar e pretendemos ter um consultório, se Deus quiser. Amém. Mas sobre a cadeira odontológica em si. Porque quando a gente vai... Tu não faz cirurgias, né? Só para endodôntica. Quando faz todo aquele campo operatório, né? Mas aquela água que é feita pelo sugador, a cada quanto tempo vocês trocam? Ou toda cirurgia vocês... Água não. O sugador não, é a água da tríplice, né? Tá falando? Não, da tríplice não, porque o resíduo vocês... Como é que o resíduo que vocês sugam, ele vai pra onde? Porque tem cadeira odontológica que é num... Não, acho que não, tem Não? mais não. Isso aí Não tem mais, não tem consultórios odontológicos que ainda tem. Eu tava vendo no TikTok, gente, que tinha isso, que veio... É uma história muito longa, mas... Ah, tá falando do retorno, né? O retorno... eu já vi aham, essa. Eu vi acho que o Crateus. foi. Foi em Crateus que todo o material voltou para a boca do paciente. Disse das cirurgias anteriores que tinham sido feitas. Aí, Eu não sei se existem essas cadeiras, eu nunca trabalhei com elas. com não. elas não, mas o teu não, né? O teu vai direto para a encanação. Porque assim, geralmente hoje quando você vai instalar uma cadeira odontológica em ambiente, acho que principalmente em prédio, tem muita legislação, você tem como se fosse um aspecto de... tem uma ligação da própria cadeira com a própria parte de descarte de dentro do banheiro, comunica como se fosse encanação. Então, todo aquele material sugado, aspirado, ele é comunicado com o esgoto. Então, tudo vai caminhar em direção ao esgoto. O retorno é uma questão mais problemática em relação à cadeira. Então, assim, eu não sei se essa cadeira em si tinha aspiração e trazida para lá. Eu sei que tem alguns sugadores próprios de cirurgia, que são mais potentes, que eles têm aquela característica de você puxar, ligar um motorzinho, ele aspira,
Mas, de fato, assim, eu acho que não é muito real no uso do dia a dia. Mas, pelo menos em prédio comercial, eu acho que eles obrigam a ter essa comunicação direta com o esgoto para evitar essa Essa possível... contaminação, porque é um tipo de contaminação também, já pensou? No meio da cirurgia é traumático, E o você tá na cheiro cirurgia. também, né? O Deve dar um cheiro, cheiro é. horrível. Agora sou eu, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Acho que eu vou fugir um pouquinho daqui e perguntar em relação ao seu dia a dia mesmo, que é a endo. Se o senhor tem alguma experiência ou alguma dica, ou então alguma situação mesmo que aconteceu dentro da clínica de endo. Porque a gente também tem que ter muitos cuidados ali, principalmente quando As vai limas. acessar até... Com as limas, Sim, as que limas são também. perfuraconstantes também. O ideal é que no ambiente, assim, ainda são muitos materiais e a gente trabalha diretamente com desinfecção. Eu faço hoje em dia um protocolo que eu prefiro, eu acho mais... Demorei para fazer, mas hoje em dia, finalmente, particularmente, eu acho mais higiênico. Vocês, por exemplo, vocês já estão fazendo endodontia, né? Então, vocês já perceberam que existem etapas: acesso, instrumentação e obturação. Antigamente, até pouco tempo atrás, eu fazia como? Eu fazia, às vezes, tudo no mesmo dia. Então, finalizava um caso em 1 horinha, beleza. Hoje em dia, eu tenho uma preferência por finalizar os casos em mais de uma sessão. Por quê? Porque eu prefiro, quando eu estou na fase de obturação, do ambiente que está mais ascético possível. E quando a gente faz um tratamento de canal, a gente mexe em muitos materiais, suja muito, né? Pega uma coisa, pega outra, fica toda aquela melecada em cima. Então, hoje, quando eu vejo que está um ambiente muito não asséptico, então está muito bagunçado já, como eu faço? Eu pego, deixo o ambiente todo modelado, o dente todo pronto, e eu abro uma outra bandeja somente para realizar a obturação. Então, é uma bandeja com pouquíssimos materiais, intuito somente ela está totalmente estéril e asséptica para você poder realizar a obturação. Porque nessa etapa da obturação, é a etapa que a gente tem como principal intuito fazer aquele fechamento do canal no ambiente mais asséptico possível. Porque se tiver uma contaminação, deixar algum ambiente aberto, uma portinha assim, vai gerar uma chance de insucesso. Então, evita aquela sujeira de material, reutilização de instrumento de lima, novamente. Tem a sonda que você tira a cárie, então tudo aquilo ali fica acumulado naquela região. Então, é um protocolo que eu vejo bons endodontistas hoje em dia realizando e eu acabei me espelhando neles. Na faculdade do dia a dia, tu falou de acidentes também, foi? Sim. Acidentes, eu vejo muito alunos perfurando com a carpulho. Muito. Ai, carpulho. Eu acho muito complicada a forma de anestesia. Eu não sei se até vocês podem ter aprendido na graduação, que é vocês têm uma ideia de afastar o tecido com um afastador para poder usar a anestesia. Às vezes eu não gosto muito, eu tava até tentando com a própria mão, porque às vezes o afastador às vezes bate na agulha e é perigoso. Então quando vai tirar. É exatamente isso. Eu não consigo fazer isso. Particularmente, Com o Tu afastador. vai com o dedo? eu faço exatamente o Às vezes dá afastamento com a É porque mão. você é mais palpável, eu acho. Exatamente. Eu acho que é melhor, porque É você mais consegue palpável. afastar o tecido também. Eu vejo vocês fazendo de longe, eu não me meto muito porque não é nada de errado, mas eu acho bastante mais difícil. O aluno vai, ele pega um afastador e puxa e ele vai tentar inserir. Até para você, por exemplo, fazer um troncular, que é um molar inferior, você perde a noção de referência quando você faz isso. Você não consegue calcular a região de trígono, acima e tudo, para fazer anestesia perfeita. Então, eu acho que isso é uma coisa que muitos alunos semanalmente acontecem. E eu, particularmente, eu não sei muito como conduzir, porque a informação da faculdade é a seguinte: perfurou, informar o paciente, levar os dois para São José, Todo o fazer... protocolo, né? Então, o coquetel, ele é feito de qualquer jeito, independente de qualquer coisa. Então, assim, é muito complicado. Eu não vou mentir pra vocês. Acontece, eventualmente eu me furar no consultório. Mas, Mas assim, tem chances, é possível. Né? evita com a experiência, vocês vão evitar isso naturalmente. Mas o certo é vocês terem, eu acho que, um controle maior das mãos em evitar tentar fazer algo mais mirabolante que aí. Pronto, indo para a próxima pergunta. Qual é a responsabilidade legal e ética do cirurgião dentista na prevenção de infecção cruzada? Pronto, eu acho que segue o protocolo do Código de Ética de Odontologia, do CFO, que muitas vezes a gente vai ser enquadrado mais no sentido de criminal se você tiver feito algum tipo de conduta errada. Vocês vão ver muita coisa ainda. Vocês se transformar, vão trabalhar em regiões que tem que ir mesmo. Não sou contra não, tá? Eu acho que tem que ir mesmo para essas clínicas, tentar fazer o mais certo possível, mas vocês vão ver muitos casos de anestésico usado pela metade. Vão ver casos de reutilização de desfio de sutura. Vão ver casos de... Sim. Inclusive, O anestésico indo pra- também, meu Deus. Indo pra endo de novo, eu vi comentários que fazem a endo sem o isolamento.
Ai, gente, Não, isso aí tem gente que faz até não é só nos cantos funerários, não. Tem Ai, gente eu que vi tem também muita no gente que faz. TikTok. eu acho, dependendo do dente, eu acho que dá, mas tem uns casos... Não, é proibido. Não dá, não existe essa possibilidade. Não Sim. existe, não dá. de jeito Ok, nenhum. Mas galera. assim, tem gente que mesmo assim faz. Isso aí é um dos. Tô dizendo que isso é um dos menores. Então, assim, tipo, reutilização de fio de sutura, reutilização de limas, A cara da Sofia foi ótima. Pega esse momento ali. utilização de mesmas limas em Ai, pacientes sem gente. esterilização, Meu só Deus, fazendo essa daí desinfecção. É porque a odontologia, pessoal, ela é cara. Quando ela se propõe a ser cara, ela é muito cara. Assim, você é bem honesto, né? A gente sabe que quem já deve ter um parente que fez tratamento odontológico, uma coisa do tipo. Então, se você for fazer uma odontologia séria, ela é muito cara. Então, para evitar isso, acaba que a gente se sujeita a algumas situações. O certo é a gente ter uma pergunta de conhecer, talvez antes, porque tem cantos que são mais baratos e mais acessíveis, mas trabalham direitinho. Mas eu, por exemplo, trabalhei em várias clínicas. Na primeira popular que eu trabalhei, acho que eu fiquei muito tempo lá, mas foi a primeira e única. Eu trabalhei lá, a minha sorte é porque o material era todo dentista. Mas eu lembro que quando eu trabalhava lá, eu era o único dentista que fazia isolamento, eu era o único dentista que usava tubete de vidro, eu era o único dentista na época que fazia a esterilização, tipo assim, vamos lá, espátula de resina, não era, eu fazia muito, mas botava todo o material dentro da bandeja e esterilizava. Tinha muita gente que fazia essa desinfecção. Ortodontia, porque ninguém esteriliza material de orto, não. Já ouvi falar também de horta. E, assim, orto não esteriliza. Tipo, aqueles alicates todos, eles são feitos sem esterilizar. Então, assim, a realidade é essa. Acontece que, por sorte nossa, não acontece tantas infecções cruzadas na odontologia. Graças a Deus, na área médica, eu creio que a gente é maior. Mas na odontologia ainda é raro. Mas, assim, se o dentista, se o paciente, por algum motivo, passa até uma doença como, sei lá, um herpes, o vírus da herpes, ele fica um pouco tempo. Mas digamos que eu atendi um paciente com herpes, atendo depois em seguida outro, e nesse paciente desenvolve herpes, se ele conseguisse relacionar, que for me acusar, né, judicialmente, eu respondo e eu tenho que ter, vai ser caracterizado como negligência e perícia por ter feito essa transmissão do paciente. Você já recebeu alguma visita no seu consultório? CRO? Aham. Não, já teve vigilância, né, que estava precisando documentos. Quem faz essa parte mais é minha mulher, não estou muito ligado nessa parte, mas ela já teve vigilância, aí pediu lá para mudar as coisas. O mais complicado da nossa área, na minha, de endo, pelo menos, é a parte de imagem, né, de raio-x. Hoje em dia está num trâmite de mudança que os raios-x estão saindo daqueles raios-x tradicionais de parede para os portáteis, só que os portáteis ainda não têm Anvisa. Então, até sair, você trabalha um pouco naquela... na ilegalidade. Aí é mais ou menos um jogo de números. Você vai ter que conseguir ali ganhar um pouco naquilo para deixar mais barato. Eu acho que a gente já pode ir pra última, que depois tem que introduzir a Paty. Qual é a última? Falou? Me fala um pouco da última. Foi a última, eu falei, que é do negócio do grupo. A lá. 3, você falou? Quais são as falhas mais comuns? Qual que é? A 3? Não foi perguntado. Quais são as falhas mais comuns no protocolo de biossegurança dentro do consultório odontológico? Deixa eu ver aqui, pessoal. Equipamentos, né? Pessoal, EPI é obrigatório, né? EPI, assim, é algo indispensável. Então, assim, óculos de proteção eu não uso porque eu uso óculos de grau ou a lupa, mas, assim, tem que usar sempre, senão é inegociável. Campo cirúrgico, até quando eu opero o paciente no campo cirúrgico, todo o ambiente lá é totalmente estéril. Eu faço toda a desinfecção, eu peço primeiro para o paciente sentar lá fora, eu limpo, boto aqueles propézinho, limpo o chão que boa, né? Bota o propézinho no pé, faz a desinfecção do paciente na cara dele todinha. Uso de todas aquelas partezinhas. Lembro que na faculdade eu toquei sem querer no refletorzinho, tipo assim, com o braço. Ave Maria, professor, que faltou dar em mim, porque, né, hoje em dia é mais diferente, vocês são muito... Se bem que tem os professores aqui que são valentes, né? Tem uns Como é o nome outros. dele? O irmão do Roberto, o Ricardo. Ricardo é brutal. Pronto, o Ricardo era na minha época. Meus professores são tipo o Ricardo, sendo que o Ricardo, ele veste a camiseta mesmo ainda do esquema da galera antigona. E aí, sim, era bem assim, faltava matar você, porque você tocava no campo, tinha que tocar todo o campo operatório. Não é só pelo preço, era o tempo que gastava para fazer todo aquele processo de novo. Então, assim, cirurgias, eles realmente tem que fazer toda essa sepsia do campo operatório, manter tudo isolado. Eu tenho mais dificuldade hoje de limpeza do microscópio.
é uma coisa que mais me dá dificuldade no campo operatório, porque o microscópio, ele é um trombolho enorme, fica na frente do paciente, e naturalmente quando eu estou fazendo aqueles procedimentos que botam as filmagens e tudo, acaba que gera muito aerosol sobre as lentes e sobre o aparelho todo. Existe como se fosse um grande, como se fosse uma capa bem grande, transparente, que eu estou até atrás de ver. Só que eu acho que vai ficar mais um trambolho. Aí o que eu prefiro fazer? Antes de usar o paciente e depois de usá-lo, eu faço tudo, pego um álcool absoluto e fico esfregando nele todinho e tento deixar ele o mais limpo possível. Mas assim, fica de vez em quando. Se eu pegar, olhar para a lente do microscópio, virar assim e ver de baixo para cima, você vai ver um bocado de aerosol preso na lente. Então assim, aquilo ali é uma contaminação, né? Por sorte, não é um contato direto com o paciente, não tem infecção cruzada, mas são coisas que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, o segredo é você ter um bom auxiliar, pessoal. No ambiente de consultório, é você ter um auxiliar fera que consiga dar conta. Isso é muito difícil achar. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Agradeço, professor. pessoal. Tentei Foi colar ótimo. aqui para conseguir alguma coisa. Foi Mas... ótimo. Gente, e para complementar, a gente vai trazer um vídeo da nossa colega Patrícia, fazendo algumas perguntinhas para a professora Tâmara, especialista em fisiopatologia e mecanismos de defesa, e também professora de patologia oral, sou suspeita para falar, né? Acompanho ela no laboratório, então acho que ela vai ser uma boa convidada também para tirar algumas dúvidas e introduzir mais a gente sobre esse assunto que é tão interessante e importante também para a área da odontologia, né? E é isso, obrigada por assistir o nosso podcast. Oi, professora, tenho 3 perguntas. A primeira é, quais alterações na cavidade bucal pode indicar uma possível contaminação cruzada? Bom, gente, essas alterações patológicas que podem advir de uma contaminação cruzada no consultório odontológico pode reverberar tanto no paciente quanto no profissional. No paciente, eu destaco 3 lesões. Primeiramente, a herpes simples, tá? Na herpes simples, vai acontecer quando o cirurgião dentista atende um paciente com herpes e em seguida atende um saudável. E nesse intervalo de tempo, ele não fez a troca das superfícies de contato, a higienização, então troca do Rolopac, né, naquela área que o paciente contaminado teve contato, ou então alguma falha ali na esterilização do instrumental. Outra lesão também que eu chamo a atenção é alguma lesão causada pelo HPV, por exemplo, a verruga. A verruga ela é altamente transmissível, então a higienização da superfície de contato, ou então a troca daquele Rolopac da superfície de contato é importante, né? Quando a gente atende um paciente com verruga entre um paciente e outro, é importante a gente fazer isso. E também pode advir de alguma falha de esterilização. E outra lesão que eu também chamo a atenção seria uma úlcera inespecífica, uma úlcera oral causada por bactérias, que também seria advindo, né, da falha de esterilização de instrumentais, tá? Em relação ao profissional, eu nem preciso falar, né, eu acho que já é de conhecimento, né, de todos os cirurgiões dentistas e também da população, que a odontologia é uma profissão altamente insalubre, né? Então a gente precisa realmente nos proteger com o uso de EPIs. Qualquer falha no uso desse EPIs vai gerar uma brecha, né, uma porta de entrada para os micro-organismos e expor o profissional a uma gama de doenças, né, como por exemplo, aí, a hepatite B, a hepatite C e até mesmo o HIV, né? Apesar do HIV não ser tão comum, né? Porque é um vírus que morre muito rapidamente depois que sai ali da solução sanguínea, mas ele é possível também. Pergunta 2 e... Professora, agora pergunta 2. Como o HIV ou a hepatite B podem se manifestar na cavidade oral após uma exposição? Pronto, acabei de falar da hepatite B e do HIV, né? Mas, boa pergunta. Bom, o HIV, ele não vai infectar diretamente as células do epitélio oral, né? O que acontece, na verdade, é que ele vai infectar os linfócitos do tipo TCD4, tá? E aí, aqui são os linfócitos T auxiliares, né? Isso vai levar a uma diminuição da quantidade dessas células, né? E aí, consequentemente, os linfócitos TCD8, que são citotóxicos, né? Eles conseguem causar lise celular, eles acabam aumentando. Na verdade, não é nem que eles aumentem, né? É porque eles ficam numa quantidade normal, né? Porque o outro tá muito alto, tá?
E aí esse desequilíbrio entre os linfócitos TCD4 e TCD8 vai acabar ocasionando, né, algumas úlceras epiteliais, tá? Atrofias epiteliais, certo? E aí levando a essas manifestações clínicas ali do HIV, tá? Além disso, esses pacientes com HIV, como eles têm essa deficiência dos linfócitos TCD4, né, eles ficam com a imunidade celular mais baixa, né? Então, infecções oportunistas surgem, né, como principalmente a candidíase, né, que vai surgir quando o paciente está com essa contagem de linfócito TCD4 muito, muito baixa. E também as neoplasias, elas também podem acometer pacientes, neoplasias malignas, elas também podem acometer pacientes infectados pelo vírus do HIV, tá? Principalmente o sarcoma de Kaposi e o linfoma não-Hodgkin. Por quê? Por que a neoplasia pode acometer pacientes HIV positivos? Por causa da baixa da imunidade, né? As células do sistema imune, elas também fazem vigilância contra neoplasias. E aí, como ele tem ali, né, essa quantidade baixa de linfócitos TCD4, né, causando desequilíbrio da proporção de TCD4 e TCD8, né, acaba que leva ali ao surgimento das neoplasias, porque há uma quebra da vigilância imunológica, tá? E em relação à hepatite B, ele é hepatotrópico, né? Ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade pela região do hepatócito, certo? Então, ele vai infectar, na verdade, as células do fígado, mas ele pode circular na saliva e no fluido gengival, certo? Dessa forma, né, tendo aí, né, isso aí como uma fonte de transmissão, né, a saliva, tá? Então, as manifestações orais, portanto, né, como ele atinge, na verdade, os hepatócitos, as manifestações orais vão ser advindas aí dos efeitos sistêmicos dessa hepatotoxicidade que ele vai causar, certo? E aí, o que é que vai acontecer é que vai ocorrer ali um acúmulo de bilirrubina, né, por causa dessa infecção do vírus HPV nos hepatócitos e alteração na coagulação. Então, o paciente tem sangramentos gengivais, diminuição de fator de coagulação, tá? As plaquetas ficam baixas e também uma icterícia das mucosas. Então, a mucosa, a língua, a gengiva, ela fica com uma coloração mais amarelada, tá? Devido ao depósito da bilirrubina, certo? E também vale ressaltar que esses indivíduos podem ter também quelite angular, né? Que isso aí causado por deficiência nutricional da vitamina B12 e do ferro, tá? Devido à hepatite crônica. Terceira e última pergunta. A compreensão dessas doenças pode ajudar o dentista a seguir melhor os protocolos de biossegurança? Ah, sim, com certeza. Eu acho que quando o cirurgião dentista entende como a doença se instala, como é que ela é transmitida, como ela se replica no organismo, ele deixa de ver a biossegurança de uma forma mecânica e passa a enxergar como uma barreira biológica realmente efetiva e concreta contra os patógenos. E o engraçado é que quando isso acontece, né, engraçado que o conhecimento disso, na verdade, ele vem lá das disciplinas básicas do curso, né, que são aquelas disciplinas do primeiro semestre que muitas vezes a gente não dá tanta importância, né, porque quando a gente entra no curso de odontologia, a gente quer ver os dentes, fazer prótese, fazer canal, e a gente acaba, né, deixando aquilo ali de lado, e é muito importante o conhecimento disso, né, porque olha só, saber como que o HIV está presente no sangue, que o vírus da hepatite B está presente na saliva e que ele e que ele fica ali por dias em superfícies secas, né? Explica por que o instrumental tem que ser esterilizado e autoclavado e não somente desinfectado, porque a desinfecção não vai ser o suficiente, né? Compreender que o HIV vai destruir, por exemplo, os linfócitos TCD4, né, tornando o paciente imunossuprimido, reforça a importância de se proteger também, né, não somente o paciente, mas de se proteger também, para você não ser ali até um vetor, né, também entender a alta infectividade do HBV, né, do vírus da hepatite B, ele é até 100 vezes mais, essa infectividade é até 100 vezes maior do que do HIV, né, ajuda o profissional, né, a aderir às vacinações, a importância dele se vacinar, né? Então, com certeza, tudo isso
o conhecimento dessa patogênese, né, vai orientar a seleção correta dos métodos de biossegurança, né, de acordo com o risco de cada agente. Eu acho que com certeza é muito importante. Tá. Ai, Gabi, eu fico mais nervosa. Pera aí. Gravadas. Aí, papai. Eu tô postando aqui. Pergunta número 3. Mamma mia, meu bem. Me ama menos, Gabriela.